Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 29 de julho, com a nossa Academia Espiritual. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Marta de Betânia. Santa Marta, irmã de Lázaro e de Maria. A casa dela, em Betânia, era o oásis preferido de Jesus para descansar do seu trabalho apostólico. E Marta sempre o honrava como hóspede querido. Sua atitude dinâmica está em particular contraste com o jeito quieto e contemplativo de Maria. Sobretudo um dia em que se queixa, que se detinha a ouvir Jesus e este a repreende bondosamente, mostrando-lhe a primazia dos valores espirituais. Depois, na doença de Lázaro, quando Jesus, chamado pelas duas irmãs, encontra Lázaro já morto, Marta corre apressadamente ao seu encontro e faz uma forte profissão de fé. Esse diálogo de Jesus e Marta é um dos mais antigos temas batismais preparatórios da Páscoa, e a igreja usou também através dos séculos nas liturgias fúnebres para reavivar nos fiéis a esperança cristã. O pranto de Marta provoca soluços de Jesus. Também na ceia em Betânia, em que Marta serve a mesa e Maria unge os pés de Jesus, é uma prefiguração da última ceia e de cada missa. Marta é o modelo da mulher laboriosa, sendo também padroeira dos hospedeiros. Por sua vez, Maria é o modelo das almas contemplativas. Vamos então ao texto do Evangelho de hoje, que a liturgia nos dá duas opções. Seja o Evangelho de São João, justamente esse momento da morte de Lázaro, que Jesus vai à casa de Marta e Maria, seja o Evangelho de Lucas, onde Jesus, na casa de Marta e Maria, repreende amorosamente Marta porque ela está agitada, enquanto Maria silencia aos pés de Jesus para escutá-lo. Vamos escolher aqui o Evangelho de São João, sobre a visita de Jesus no momento da morte de Lázaro, para a nossa meditação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Marta vai ao encontro do Senhor no momento de muita dor, de sofrimento. A sua fé foi colocada em xeque, diante da morte do irmão,
tinha mandado avisar Jesus com antecedência e Jesus não apareceu. Talvez o coração estivesse agoniado. Poxa vida, na hora que eu mais precisei de Jesus, Ele não estava aqui. Ou então, talvez até as pessoas que estiveram lá no velório tivessem feito algum comentário desse tipo. Ué, Jesus não vivia aqui, não era tão amigo de vocês, não era tão amigo dessas mulheres? Por que Ele não veio justamente nesse momento que elas mais precisavam dele? Então Marta vai ao encontro do Senhor neste momento de dor e de sofrimento. Sua fé está colocada em xeque, mas ela consegue dar um passo, consegue ir além da dor e do sofrimento e manifestar sua fé em Jesus. E faz uma linda, uma bela profissão de fé. Vamos dar uma observada neste texto. No primeiro momento encontramos Marta entre a decepção e a fé. Tanto que ela chega para Jesus e diz: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela está decepcionada, porque talvez se Jesus tivesse ido, o irmão não teria morrido. Mas ao mesmo tempo existe uma pontinha de fé. Mas eu creio que mesmo assim Deus pode te escutar. Mas a dor é grande, e então oscila entre a decepção e essa pontinha de fé. Ela lamenta a demora de Jesus, mas ela professa uma pequena fé. Eu creio que podes fazer alguma coisa. Segundo, nós estamos com Marta entre o passado e o futuro. Ela crê, mas a sua fé ainda não está amadurecida. Ela crê que Jesus, no passado, quando Lázaro estava doente, poderia ter feito algo. Ela crê que no futuro Jesus poderá fazer algo. Mas falta crer no presente. Ela ainda não crê que Ele, naquele momento, naquela hora, pode fazer. Não é assim também conosco? Nós cremos que Jesus fez muita coisa quando veio a esse mundo. Nós cremos que vai se manifestar o grande poder de Deus. Mas ainda a nossa dificuldade é crer que Ele opera ainda hoje com o mesmo poder. Quantas vezes você rezou a Deus pelo seu casamento e não teve uma solução imediata? Você rezou a Deus pela conversão, pela superação do vício do seu marido e ainda não teve uma resposta de imediata? Quantas vezes você rezou a Deus por seu filho, por sua filha que estava desviado, que está com dificuldades? Você rezou a Deus por causa do emprego que precisa, por causa de uma situação financeira que desandou e etc, e etc. Não podemos viver apenas nas lembranças do que Deus já fez. Precisamos crer hoje. Jesus não é do passado e nem só do futuro. Jesus é o agora. Jesus é o agora. E assim nós encontramos Marta proclamando a fé. Depois de Jesus dizer que Ele é a ressurreição e a vida, ela vai dizer: eu creio, Senhor, creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus. Qual o apelo que esse texto do Evangelho faz para nós hoje? Crer na vida eterna, na ressurreição que o Senhor promete. Qual a condição? Crer que Jesus é a ressurreição e a vida. E qual que é a advertência? Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. A morte eterna só acontecerá para aqueles que não crerem que Jesus é o Senhor. As palavras de Jesus são também para nós.
pois todos os dias procuramos, com a graça de Deus, vencer a nós mesmos neste combate entre o bem e o mal que temos que tratar todo dia. Mas nós constatamos, infelizmente, que muitas vezes caímos repetidamente nos mesmos pecados. Mas não podemos desanimar, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus pode nos tirar da morte espiritual, do pecado, e nos resgatar para a vida. E agora vamos à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Na presença do Senhor você pode acender uma vela, invoque o Espírito Santo, peça os seus dons, a sua luz, a sua graça. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Ou quem sabe até uma música te ajude a rezar. Segundo passo, o aquecimento. Hoje 2 questões para você pensar. Como tenho me comportado nos momentos difíceis e cruciais da vida? Eu só vejo como Marta no início, que faltou o poder de Jesus, que ele não olhou para mim, não quis saber de mim, não estava lá? Ou com aquela resposta de Marta no final, eu creio, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus. E como é que eu tenho ido a Jesus nesses momentos difíceis e cruciais? Terceiro passo, o treinamento. Convido você hoje a levar alguém que está passando por dificuldade, seja por questão de morte, por doença, por depressão, um momento de dificuldade. Leve a essa pessoa uma palavra de fé. Quem sabe até encaminhando a nossa academia espiritual para alguém que esteja passando por esse momento ou que não conhece este momento, essa opção de reflexão da palavra de Deus e fortalecimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê a sua força e a sua bênção. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.